Fala galera, eu sou o Samuel e hoje eu vou contar a minha experiência com cura. A primeira coisa que eu tenho a dizer a vocês é que esse vídeo ele não é algo de ego, nem orgulho, nem algo pra, nossa, caraca, só o Samuca consegue ter poder. Se torna algo místico isso, né? As pessoas olham e falam, mano, ele tem poder de cura, ele pode curar. Mas isso está disponível para todo cristão. Lá em Marcos, ele deixa bem claro isso aqui. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Porão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Todo cristão que vive Cristo, esses sinais acompanhariam esses cristãos. Então a grande questão não é esse vídeo chegar e bombar e falar, cara, eu tenho poder, mas a grande questão é, esse fogo que habita em mim, habita em você. E é possível que você também viva essa realidade que eu tenho vivido. Então, essas experiências que eu vou contar a vocês não é para gerar nenhum orgulho, mas é para gerar fé em você, que tem vontade de fazer isso, que tem esse desejo pelos perdidos, tem essa fome pelos perdidos. Eu pensei assim, cara, se em Jesus eu posso crer e as pessoas são curadas, então em nome do Senhor Jesus eu vou crer e as pessoas vão ser curadas. Beleza, comecei a fazer, comecei a ir atrás e comecei a declarar a voz de Jesus. O engraçado desse dom é que as pessoas têm vindo a mim e falado, tipo, eu tô com dor, mano. Cara, eu tô sentindo dor, velho. E o que você vai fazer? Tipo, joga assim no peito e as pessoas sabem que quando eu escuto assim, eu tô com dor, cara, é aí que a fé vem. Quando eu descobri que Jesus ressuscitou e ele não tá morto, cara, isso mudou a minha expectativa de vida, isso mudou o jeito que eu olhava a vida, isso mudou como eu via o perdido, cara. E quando eu vi o perdido e vi que Jesus ressuscitou, não tinha como o perdido continuar perdido, não tinha como o perdido continuar enfermo, não tinha como o perdido continuar sem Jesus. Por quê? Porque ele ressuscitou e ele vive, Jesus é vivo e Jesus está aqui, está real. Quando descobrimos que Jesus ressuscitou, tudo muda. E quando eu descobri que Jesus ressuscitou, cara, isso ficou mais aflorado e as pessoas começaram a vir. E aí esse menino chegou no banheiro assim pra mim e falou assim, mano, tô com uma dor aqui e tal. Eu falei, nossa, mano, caramba, velho. E aí eu coloquei a mão no pescoço dele, que ele tava com muita dor no pescoço. E aí ele começou a contar sobre a família dele, sobre o que o Senhor tem feito na casa dele. Ele falou, Samuquinha, o Senhor tem feito isso, Samuquinha, o Senhor tem feito aquilo. E aí, mano, eu senti muito forte no coração. Pergunta pra ele se ele ainda tá com dor. Eu falei, mano, você ainda tá com dor ainda? Não, mano, eu não tô mais com dor, não. Então, de novo, pergunta se foi curado 100%. Eu falei, de 0 a 10%, quanto que você sente de dor, assim? Curado 8%. Eu falei, então eu acredito em 100%. Você acredita em 100%? Sim, acredita em 100%. Então, quando ele falou isso, cara, eu fui lá, orei por ele e ele foi curado 100%. Coisa muito engraçado que aconteceu comigo é que o Senhor me ensinou a trabalhar a respeito disso e ter fé. Só que o Senhor me ensinou a quebrar o limite da fé da pessoa, porque eu posso ter muita fé, mas a pessoa às vezes ela não tem fé. Teve uma menina que eu fui orar por ela, eu perguntava pra ela assim, ela, nossa, tô com muita dor de cabeça. Eu, cara, você acredita em cura? Ela falou, acredito. Você acredita que você pode ser curado? E ela falou, acredito. Aí eu perguntei, você acredita que você está sendo curada agora? E mesmo se eu não orar, você já está sendo curada? Aí ela abriu um sorrisão assim, aí ela falou, nossa, cara, eu não tô sentindo mais dor. E o mais doido é que quando você começou a falar, só sumia a dor. Aí eu falei, mano, então, cara, eu posso só agradecer ao Senhor o que ele fez? E a gente orou por gratidão ao Senhor e ela já estava sem dor. Então, a grande questão também é você conseguir quebrar a barreira da fé, né? Tem o ponto da barreira da fé, tanto minha quanto da pessoa. Mas é muito importante, se você tá à disposição de curar, você tem que ter mais fé do que a pessoa, porque a sua fé vai gerar fé nela e ela vai ter fé e os dois vai ter fé e você vai estar só se alegrando de alegria. Por quê? Porque, glória a Deus! Se eu de orar pelo menino e o Senhor tinha falado no meu coração assim, ele não vai ter fé, ele não vai acreditar, não adianta. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí o Senhor falou,
faz as perguntas, cara. Faz o diagnóstico. Ele não precisa ser curado, ele precisa ter fé. Aí, beleza. Aí eu, mano, você acredita em cura? Ele falou, mano, você sabe que eu acredito em cura. Falei, mano, mas você acredita que você pode ser curado? Mano, você sabe que eu posso ser curado. Até lá eu falei, tá bom, Senhor, gera fé nesse cara, velho. Gera fé nesse cara. E aí eu falei, mano, você acredita que Jesus ressuscitou, morreu e tal? Aí, mano, eu já sei dessas coisas. Falei, Senhor, eu vou orar por esse cara e ele não vai ser curado, velho. E eu orei por ele e tal, e a grande realidade é que ele não foi curado. E eu fiquei pistola, velho. Falei, ô Senhor, o Senhor falou que era pra gerar fé e ele não teve fé, cara. E aí? Aí o Senhor falou assim, Samuquinha, o lance que eu tô tratando o coração dele. Não é porque você colocou a mão sobre ele e a cura vinha diretamente, mas é porque eu tava curando o coração dele, primeiramente, a respeito de fé. Muitas das vezes a gente vai orar pelas pessoas e elas não vão ser curadas. Mas a grande questão é que Jesus ele não quer só curar, ele também quer salvar a pessoa. Ele também quer mostrar o amor dele pela pessoa. Não é algo que troca o nosso chamado, mas é algo que vem com o nosso chamado. Tanto que ele fala, esses sinais seguiriam eles, porém, os sinais não são mais importantes do que a própria salvação. Então, por meio disso, mesmo que a pessoa não seja curada, ela está sendo salva. E muitas das vezes eu falo isso para a pessoa, eu falo, mano, mesmo que você não creia, não acredite que você está sendo curado e nem seja curado, o Senhor já está tocando em você a respeito de salvação, a respeito de amor, a respeito de estar com você, a respeito de você não estar sozinho e a pessoa aceitar Jesus, velho. O que é melhor, uma pessoa que está enferma aceitar Jesus ou ser curado? É isso que Jesus fala quando ele tá lá e falando assim, o que vocês preferem, cara? Que ele seja salvo ou seja curado? Então eu falo, levanta e anda. E o cara levanta e anda, velho. A respeito de fé. O Senhor tem falado muito a respeito comigo de fé. Samuquinha, você tem que acreditar. Samuquinha, você tem que acreditar. Samuquinha, você tem que acreditar. Contei no GCM o que tinha acontecido, que é esse outro testemunho que eu vou contar pra vocês. Contei lá no GCM e falei, cara, Jesus tem feito isso, Jesus tem feito aquilo. E, cara, eu tenho visto isso e as pessoas estão sendo curadas. E, cara, a gente tem que orar, a gente tem que... Cara, como um cobertor de oração sobre as pessoas e tal, e tal, 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 tal. No fim do culto de sábado, um menino foi me procurar e falou assim, Samuquinha, tenho visto as coisas que você tem falado sobre cura e, cara, eu tava andando e tal, e acabei zoando o pé. Cara, ora por mim, mano. E aí, aconteceu de novo, cara. Eu não fiz nada, velho. E aí, cara, eu vi ele assim, aí, porque o Senhor falou pra mim, mexe o pé. E aí ele tava falando lá, não, é que o cara torcia. Eu falei, cara, mexe o pé. Aí ele mexeu, aí ele, nossa, Samuquinha, cara, e ele ficou bobo, e eu também, porque quando eu vejo Jesus curando, cara, eu fico bobo, eu fico, oh, glória. E eu falei pra ele assim, cara, você foi curado, no nome do Senhor Jesus, você tá sentindo alguma dor? Mano, de 0 a 10, quanto você foi curado? Ele falou 7%, eu falei, cara, você acredita em 100%? Aí ele falou, sim, acredito. Aí beleza, fui orar por ele e tal. Ele sentiu no meu hálito um cheiro de gelol. E quando ele começou a sentir o cheiro de gelol, automaticamente, onde estava doendo ali, começou a esquentar e ele foi 100% sarado. E aí, o que aconteceu? Nós ficamos totalmente loucos na presença de Jesus. Eu fiquei, nossa, velho, mano, que doideira, velho, que doideira mesmo, velho. Por quê? Porque Jesus vive, velho. Jesus vive, essa é a grande realidade, rapaziada. Jesus vive e há poder nisso, há poder no Evangelho, e há poder em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou e não está morto, está vivo, cara. Ô, glória! A grande questão de tudo, rapaziada, é a gente ser usado, a gente estar disposto a ser usado igual um vaso, velho. A partir da hora que você ganha Jesus no total, você não precisa mais de nada. Às vezes eu poderia nem estar curando, às vezes eu poderia nem estar falando de Jesus, às vezes eu poderia... Mas uma coisa é certa, eu tenho Jesus e a partir da hora que eu recebo essa revelação, não tem como guardar só pra mim. Então que você seja usado, que você seja ousado e ainda hoje possa pregar o Evangelho e fazer o que o Senhor te chamou pra fazer. Amém? Tamo junto, é nóis. E até o próximo vídeo. Amo vocês, viu? Tamo junto. Vocês são monstruosos. Uou!